E a gente está de volta com o TPM, hoje recebendo o Dr. Pedro Palocci, falando sobre obesidade infantil. Agora a gente já ouviu falar que quando vê alguém gordinho na família, fala, mas ó, você tem tendência a engordar também, né? Será que com criança também é assim? Criança come e engorda por tendência? Geralmente a tendência não é da criança, é familiar, é do ambiente familiar. E quase sempre essas crianças que se diz que tem uma tendência de engordar ou de ficar obesa comendo muito pouco, na realidade elas comem muito pouco na hora certa, no momento certo, alimentação adequada, mas passam o dia inteiro lambiscando algumas coisas. Então a tendência ela acaba sendo uma coisa que já aparece nos primeiros meses, com a introdução de alimento inadequado, de introdução de alimentação muito precoce, alimentação inadequada pré-preparada, lanches, sanduíches, doces em excesso. Então todo mundo gosta de ver a escola que tem a cantina mais cheia de doces, mais cheia de refrigerantes. E aí é que se faz a tal da tendência da criança a ser gordinha. Na realidade não é uma coisa que nasce genética com ela. Geralmente, lógico, e sempre existem exceções, e por isso que a gente fica sempre mais preocupado quando numa família de crianças ou de pessoas totalmente obesas, um fica magrinho demais. Ou então o contrário, numa família que todos são mais ou menos eutróficos em termos de peso, que não tem ninguém com sobrepeso nem com obesidade, e de repente uma criança desenvolve obesidade sozinha, né, desse ambiente. Em geral, há uma tendência familiar, não uma tendência da criança a desenvolver obesidade. É excesso de comida e erro alimentar em 99% dos casos. É verdade. A gente tenta dar desculpa, mas não tem jeito, né? É verdade. A coisa é boa boca. Pedro, e qual a orientação que você daria para as mães que aí estão nos vendo com os filhos? Porque nós temos esse consumismo danado em televisão, oferecendo esses fast food maravilhosos, sanduíches, assim a coisa vai. E como você disse, em escolas que tem assim, essas, como é que fala? Doces, cantinas maravilhosas. Qual é a orientação que você daria para as mães? Começa a reivindicar primeiro a volta da lancheira. Ao invés de sair com o dinheiro para comprar qualquer coisa, volta-se às origens da lancheira. Da nossa época era lancheirinha. Ele prepara a lancheirinha com um alimento adequado, uma coisa mais leve, uma fruta, um sanduíche natural. Ao invés de dar um refrigerante, um suco, água. Hidratação é mais importante do que o tipo de alimento que se dá. Ô Pedro, mas então, você não acha... uma tendência que a gente poderia reverter. Mas para reverter isso, você não acha que vocês, principalmente da área da saúde, teriam que pedir um help, entre aspas, para o governo? Em relação ao MEC, quer dizer, proibir essas lanchonetes em escola, porque é muito difícil a criança ir com a lancheirinha vendo aquelas guloseimas lá. Todas à vontade. Quem que vai resistir? Difícil. Eu não acredito muito que esse caminho de proibir ou deixar de proibir vai ser uma solução, porque na realidade há uma reivindicação por facilidade da vida, que a gente tem a vida corrida. Então é mais prático você falar, não, deixa do jeito que está e vamos fazer de acordo com o que nós pensamos que é melhor. A gente tem que lembrar para os pais que tem sim tratamento para crianças obesas e é importante a gente estar lembrando isso e procurar ajuda o mais rápido possível, né, doutor? Na verdade, a ajuda talvez seja para a própria família, porque a criança obesa, ela tende a ser obesa por a criança ela não vai, da família. Exatamente, a criança não vai no supermercado comprar espontaneamente alimentos melhores ou piores. Então, a tendência é importante, mas de corrigir em termos de educação alimentar é aquilo que a gente fala no dia a dia, que a gente sabe no dia a dia, mas exerce muito pouco no dia a dia. Né? É verdade. Uma alimentação com fruta, uma alimentação equilibrada entre proteínas, gorduras, que não que seja proibido comer gordura, pelo contrário, são muito boas. Tem que ser uma coisa balanceada. Mas balanceada. O importante é ter uma alimentação saudável e balanceada. Isso é o melhor tratamento para qualquer tipo de obesidade que vai se fazer lá no adulto. A família inteira. Vamos a família inteira e pegar isso. Pedro, eu agradeço a sua participação, querido. Eu sei que a tua agenda é louca. Muito pelo contrário, é um prazer estar aqui com vocês. Mas amei você estar aqui para dar essa explicação, não é verdade? Muito bom, obrigado. Me coloco à disposição para outras oportunidades. A gente fica muito tranquilo de estar aqui com vocês. Obrigada, é um prazer Pedro. muito grande. Dá um beijão na Eliana, na minha Miss Universo lá, tá? Pessoal, até mais. A gente se encontra por aí. Tchau. Programa TPM.
Oferecimento Fisioforma, estética de resultados. Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes.